O nosso grupo irá falar sobre o nitrogênio, mais especificamente sobre as aplicações do nitrogênio na indústria. O nosso grupo é formado pelo André, Beatriz, Christopher, Mariana, Paula e Pedro. Eu sou o Pedro e eu vou falar sobre a introdução. Vou começar pela apresentação do elemento. É um gás do grupo 15 da tabela periódica, simbolizado pela letra N. Possui número atômico 7 e é classificado como um não metal. É um dos elementos mais abundantes do universo. Na Terra está sua maior parte, em estado gasoso, chegando a preencher 78% do volume do ar atmosférico. Ele está presente nos meteoritos, gases de vulcões, minas, no Sol e em demais estrelas, fora da Terra também. Foi descoberto em 1772. Agora eu irei falar sobre a importância do nosso tempo. Ele é muito utilizado na indústria por ser uma molécula estável e resistindo muito a mudanças e variedades de circunstâncias. Com ele pode-se desenvolver tecnologias e agilizar processos. Esse elemento tem um forte papel econômico e é amplamente utilizado por diversos setores industriais. Os setores citados no nosso trabalho serão o setor alimentício, explosivo, agrícola, medicinal e de refrigeração. O nitrogênio é o elemento mais abundante na atmosfera e corresponde a cerca de 78% de todo o ar atmosférico. Por causa da sua grande disponibilidade, esse gás tem uma vasta área de uso, sendo muito importante para processos naturais, como o ciclo do nitrogênio, que ele é fundamental e que garante a sobrevivência de vários organismos, e também dentro das indústrias, sendo usado na supressão de incêndios, reduzindo a concentração do oxigênio, no sistema de combustível de aeronaves e na indústria alimentícia, na indústria agrícola, na fabricação de explosivos, na refrigeração de equipamentos e também na área médica, com o nitrogênio medicinal, por exemplo. O nitrogênio foi descoberto em 1772, durante a tese de doutorado de Rutherford, que, ao remover o oxigênio e o dióxido de carbono do ar, ele percebeu a presença de mais um gás, o nitrogênio, que foi inicialmente denominado de sem-vida. Atualmente, as características físicas desse gás são divididas entre o nitrogênio atômico, elemento mais eletronegativo da tabela, e o nitrogênio molecular, que é uma ligação formada por dois átomos de nitrogênio que se ligam por uma ligação tripla. Ele é essencial para a vida humana, já que com o ciclo do nitrogênio a gente consegue componentes para a produção de proteínas e das bases nucleicas. No processo do ciclo do nitrogênio, as plantas fixadoras fazem isso quebrando a ligação tripla do oxigênio, fixando esse elemento no solo. Já na indústria, temos os fertilizantes de nitrogênio, que podem ser usados para a remediação de solo e água contaminados por cobre. Esse processo tem sido mais profundamente investigado pelo Departamento de Ciências do Solo e da Água na Universidade de Alexandria, no Egito, no qual alguns materiais derivados do nitrogênio são coletados em escala nanômica e depois utilizados para medir a capacidade de remediação em solos e aquíferos contaminados por cobre. Isso tem sido visto como uma técnica de baixo custo e sustentável para tratar áreas contaminadas e preservar ecossistemas. Ele é utilizado na indústria alimentícia, por exemplo, conservando alimentos e modificando a atmosfera dentro das embalagens. Nas embalagens de batatinhas e salgadinhos, ele é utilizado para empurrar o oxigênio para fora das embalagens, ajudando na conservação do produto. Essa técnica também faz com que o alimento fique inteiro e chegue com mais segurança para os pontos de venda. Também é utilizado no processamento de bebidas, como cerveja e vinho, conservando a acidez, a cor e o aroma. Como ele é pouco solúvel em água, ele é utilizado para lavar e secar as garrafas antes de colocar o vinho. Agora, falando do papel do nitrogênio na indústria de explosivos, o nitrogênio está envolvido na formulação de explosivos desde o século XIX. No processo de fabricação, ocorre a nitrificação de uma substância, permitindo reações explosivas. A nitrificação é a substituição de 3 radicais por grupo nitro. Com esse processo, é possível a criação da dinamite e do TNT. Em primeiro lugar, a dinamite é derivada da nitração do glicerol,
formando a nitroglicerina, composto descoberto em 1847 por Ascânio Sobreiro. O glicerol é uma substância líquida de aspecto oleoso, incolor, inodora e viscosa. A nitroglicerina é um líquido muito instável e sensível à temperatura e impactos. Para melhor manuseio, ela é embebida em materiais porosos como sílica e carvão, assim formando um material moldável que forma dinamite. Já o TNT é derivado da nitração do tolueno, formando trinitrotolueno, ou 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno. O tolueno é uma substância incolor e aromática, que é usada em diversas ocasiões, como na fabricação de polímeros, benzeno, fenol e outros solventes orgânicos, e também é matéria-prima para explosivos como o TNT. Para a nitração, o tolueno reage com ácido nítrico. Ele foi descoberto em 1863 pelo químico alemão Wilbrand, mas só foi empregado com caráter explosivo no início do século XX devido à Primeira Guerra Mundial. Apesar de não associarmos o nitrogênio nesses tipos de artefato, nós estamos bem familiarizados com eles no dia a dia. Podemos encontrá-los em demolições de edifícios e também na criação de túneis, seja de estradas ou minas subterrâneas. Outro cenário em que são massivamente empregados são em dispositivos militares, como bombas e granadas de fragmentação, como vemos na figura ao lado, que é geralmente usado o TNT. Além disso, encontramos facilmente até em desenhos e jogos digitais populares, como vemos nessas imagens. Outro uso do nitrogênio na indústria é a refrigeração de eletrônicos, como, por exemplo, resfriamentos de CPUs. O resfriamento à base de nitrogênio líquido ocorre quando a da água não é mais eficiente. Para se fazer a refrigeração pelo nitrogênio líquido, não se usa um produto comercial específico, ele não tem. Em um CPU, por exemplo, com grandes gigabytes, a temperatura pode se esfriar. Para se esfriar, pode se manter a menos 100 graus Celsius. Para esse tipo de resfriamento, não há um equipamento apropriado, por isso, ainda está em teste para uso doméstico. Para fazer esse resfriamento com nitrogênio, é derramado aos poucos o nitrogênio dentro da placa do CPU para que ele se esfrie rapidamente e não queime. É com isso que a gente mostra, então, mais uma utilidade muito grande do nitrogênio na área da indústria. Na indústria agrícola, o nitrogênio é um elemento químico de extremamente importância para os seres vivos porque ele participa da composição de moléculas orgânicas, como dos aminoácidos que compõem as proteínas e dos ácidos nucleicos. Os vegetais só conseguem aproveitar o nitrogênio na forma de amônia, ou nitrato, e os animais na forma de aminoácidos. O ciclo do nitrogênio é dividido em algumas etapas principais, sendo ela a fixação, nitrinificação e a desnitrinificação. A fixação é a etapa em que as bactérias fixadoras atuam, que é quando o nitrogênio disponível na atmosfera é fixado principalmente pelas cianobactérias, bactérias que vivem livres no solo ou se associam a raízes das plantas e leguminosas. Essas bactérias fixam o nitrogênio que reage com o hidrogênio produzido a amônia, e a parte dessa amônia é fornecida à planta, que ao morrer e decompor libera essa substância para o solo, ajudando assim na fertilização. Em virtude da liberação da amônia, ajuda na adubação do solo também. E é muito comum utilizar essas leguminosas após o plantio de algumas culturas. Um exemplo disso é o milho. A nitrinificação é o processo que ocorre a formação de nitratos no solo. A nitrinificação ela ocorre em duas etapas principais, que primeiro ocorre a formação do nitrito, que é o NO2, e posteriormente a formação do nitrato. E o nitrato ele é facilmente absorvido pela raiz das plantas, ajudando na síntese dos aminoácidos e bases nitrogenadas, além que o nitrogênio é passado para os animais através da cadeia alimentar. Por fim, a gente tem um processo de desnitrinificação,
que é quando os compostos nitrogenados encontrados no solo são utilizados pelas bactérias desnitrificantes. Essas bactérias utilizam esses compostos para obtenção de energia, e esse processo que elas fazem acabam liberando o gás do nitrogênio, que é lançado na atmosfera. A amonificação é quando ocorre a transformação do nitrogênio em amônia, que é realizado por bactérias, fungos e decompositores. Dessa forma, a gente pode afirmar que há uma relação de mutualismo entre a planta e a bactéria, já que a bactéria age como um adubo vivo ao fornecer nitrogênio para a planta, enquanto a planta dá abrigo e alimento para as bactérias. A amônia que fica disponível no solo, ela vem da fixação do nitrogênio pelos organismos fixadores, mas a outra parte, ela vem da decomposição das proteínas, ácidos nucleicos e resíduos nitrogenados. E aqui a gente tem uma figura que representa bem esse ciclo todo. Agora a parte dos fertilizantes. Sabe-se que fertilizantes são compostos químicos que são utilizados na agricultura para aumentar os nutrientes do solo e também aumentar a produtividade. O problema dos fertilizantes está no seu impacto.